Vamos lá, começar mais uma sessão aqui de responder o Anki. Eu ia fazer semana a semana, mas eu vou acabar por fazer dia após dia, porque eu percebi que fazer isso aqui me auxilia na construção de um raciocínio, me auxilia na ideia, me auxilia inclusive a identificar as dificuldades do pensamento, as dificuldades da ideia e dizer, né, as coisas que eu estou pensando, me faz perceber o quanto é necessário que eu possa aprender as coisas de uma maneira mais simples para poder dizer de uma maneira mais simples, sobretudo imaginando que eu estou falando para uma pessoa que não conhece sobre os temas que estou falando. Né? Então vamos lá, né? Primeira pergunta aqui, para identificar algumas estruturas no ovário feminino. Né? Aqui a gente está vendo as trompas de Falópio. Aqui eu tenho o ligamento suspensório, que vai suspender aqui todas essas estruturas, toda essa asa. Né? Nessa região eu tenho a ampola da trompa de Falópio, né? Mas aqui é a trompa, de fato. E aqui eu tenho o mesométrio, se não me engano, né? Aqui é o ovário, né? Estrutura 13, e aqui é o mesométrio, se não me engano. Mesovário, na verdade, não mesométrio, mas mesovário, aí tubo uterina e ovário. Né? Vou colocar como difícil aqui. E essas outras três estruturas, aqui é o ligamento tubo ovariano, né? Aqui é o mesométrio, se não me engano, e aqui é o ureter, é isso? Ligamento útero-ovárico, né? Liga o útero ao ovário, ligamento largo do útero, né? Em vez de mesométrio, ligamento largo do útero e aqui o ureter. Também difícil. Principais antidepressivos, inibidores da monoamino oxidasa. Posso falar imipramina. Eu acho que esse é o único. Eu errei, na verdade, né? Tranilcipromina e moclobemida. Mas para ser sincero, eu não estudei de fato o mecanismo de ação e nem as aplicações clínicas dessas medicações, né? Então vou colocar como errei também. Olhando para essa imagem, o que eu posso identificar, né? E aqui para mim parece, sobretudo olhando para a tomografia, parece que eu perdi aqui os tabiques, né? As divisões aqui interalveolares, para mim parece um paciente com enfisema. E se eu olho para a radiografia aqui em inspiração, no PA, né? Acho que está em PA essa radiografia, eu vejo o espaço do mediastino diminuído e, e as regiões aqui pulmonares estão bem hiperlúcidas. Quer dizer que eu tenho, provavelmente esteja sequestrando ar nessas regiões. Né? Então é enfisema mesmo. Dispneia de causa cardíaca com instalação lenta progressiva e insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca. E aí aqui tem outros diagnósticos diferenciais, estenose mitral crônica, cardiopatia congênita, mais insuficiência cardíaca, sobretudo esquerda, né? Produzindo dispneia por causa da congestão. Uma das causas de hiperbilirrubinemia indireta é a deficiência de G6PD, síndrome de Dubin-Johnson, doença de Wilson, síndrome de Rotor. Mas hiperbilirrubinemia indireta, eu sei que na destruição das hemácias eu vou ter essa, né, é comum a hemólise, hiperbilirrubinemia indireta, então em destruição da hemácia eu vou ter essa afetação, e eu sei que deficiência de G6PD é uma das causas, né, de hemólise crônica. Então, vou responder A. E a resposta certa é A mesmo. Há um defeito enzimático que torna a célula mais suscetível a estresse oxidativo após exposição a diversas substâncias como nitrofurantoína ou sulfametoxazol trimetoprim, de tal sorte que podem ocorrer surtos de anemia hemolítica. O achado de tal é marcante na HSA, na TC, aquela imagem que eu vejo as orelhinhas do Mickey, né? Um sangramento ali no mesencéfalo. Sangue inundando a cisterna da base e todo o espaço subaracnoide. Já não é a imagem do Mickey, né? A imagem do Mickey é mais para baixo.
Mas vamos dar uma olhada aqui. Blood filling the subarachnoid cisterns and extending into sylvian fissures bilaterally. Então as fissuras sylvianas estão sendo preenchidas. Aqui o espaço subarachnoide na cisterna também preenchido. Enlarged temporal horns. Quer dizer, né, que os cornos temporais estão alargados. E aqui um traço de sangue intraventricular. Então, a ideia é que o achado de sangue inundando a cisterna da base, né? E eu vou até marcar a cisterna da base aqui, é bem sugestivo, é marcante na hemorragia subaracnoide na tomografia. Mas o que eu falei também né? Aquele sinal do Mickey, das orelhas do Mickey, quando eu estou olhando para o mesencéfalo, num corte mais inferior aqui, um corte mais caudal, também é sugestivo. Explique a acidose respiratória, o que está aumentado e o que está diminuído e qual a resposta compensatória. Então, na acidose respiratória eu tenho o pH diminuído, né, o pH menor do que 7,35. O que está aumentado vai ser a minha PCO2, né? Então, provavelmente eu estou com um drive respiratório mais baixo, eu não consigo eliminar oxigênio, né? Eu estou com não consigo eliminar dióxido de carbono. Eu estou com alguma dificuldade para eliminar dióxido de carbono, minha PCO2 está aumentando, isso vai acidificando o meu sangue, vai derrubando o pH. A resposta compensatória é a retenção de mais bicarbonato pelo rim, né? Então, PaCO2 alta, maior do que 45, e aí eu deveria ter citado aqui esse número. pH baixo, menor que 7,35, e o rim conserva bicarbonato, ali eu deveria ter citado o número, vou colocar como difícil. Cloranfenicol, efeitos adversos e uso na gestação. Cloranfenicol, se não me engano, bom, efeitos adversos eu posso sempre citar os mesmos, né? Sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia, dor abdominal, enfim, vômito. E uso na gestação, aqui eu acredito que seja contraindicado, mas não tenho certeza do porquê. Então, ó, efeito adverso aqui, o mais importante é a aplasia de medula, né? Mielotoxicidade, que pode ser transitória, dose dependente, ou idiosincrásica e é geralmente fatal. É o efeito mais temido. Geralmente, fatal é o efeito mais temido, a aplasia de medula. E não pode ser utilizado na gestação nem lactação, associado com a síndrome do bebê cinzento. Né? Marcar aqui, síndrome do bebê cinzento é o que acontece com o uso de cloranfenicol na gestação. E mielotoxicidade é o efeito adverso mais relevante aqui. Tudo bem que todos os que eu citei também fazem total sentido, mas eu vou colocar como errei. No exame físico e neurologia, explique o coma enquanto estado de consciência. Né? O coma é um estado de consciência em que o paciente não emite resposta alguma. Né? Não há nenhum tipo de interação do meu paciente, da consciência do meu paciente com o meio externo. Né? O paciente não acorda independente da intensidade do estímulo. Esse é o coma, se a gente está olhando do ponto de vista da semiologia. Pedro tem 21 anos, é estudante de medicina do terceiro ano. Esteve treinando forte para uma famosa competição entre estudantes. Seus colegas notaram que estava ictérico. Estava completamente assintomático, mas mesmo assim procurou o professor Djalma, experiente gastroenterologista, que não encontrou qualquer alteração no exame físico, exceto icterícia discreta. Solicitou alguns exames que revelaram hemograma e contagem de reticulócitos normais. O AST estava 16, o ALT 13, o L bilirrubinas totais 2,5, né? E aqui eu tenho a separação de indireta 2,1 e direta 0,4, gama GT 38, albumina 4,2 normal, amilase 122, anti-HB reagente, HBS antígeno reagente, não reagente, perdão, anti-HCV não reagente, ultrassonografia de abdômen, ausência de cálculos na vesícula e fígado com aspecto normal. Ao voltar à consulta com exames, não estava mais ictérico. Passou a icterícia. O diagnóstico mais provável é hepatite viral B subclínica, síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar ou microesferocitose. Pensar aqui que síndrome de Gilbert,
esse é exatamente a descrição da síndrome de Gilbert, né? O paciente fez exercício mais extenuante, ele acaba por ficar ictérico, ele acaba por ter que processar e metabolizar muito mais coisa quando está fazendo exercício, e o fígado dele não dá conta nesse sentido, mas ele melhora, né? A icterícia vai embora, né? Então, resposta certa B. A icterícia no Gilbert costuma ser desencadeada por jejum prolongado, esforço físico intenso ou quadros infecciosos quaisquer, sendo geralmente de curta duração e resolução espontânea, né? Então, essa é a ideia mesmo. Icterícia assintomática, à custa de discreto aumento de bilirrubina indireta, não ultrapassando 5 mg, sem qualquer outra alteração, representa um quadro clínico totalmente sugestivo daquele que é o principal distúrbio genético do metabolismo das bilirrubinas, prevalência em torno de 7% da população caucasiana, a famosa síndrome de Gilbert, certo? No Crigler-Najjar, a gente já teria essa afetação sendo, aqui ó, tá explicando que a gente já teria essa afetação sendo apresentada no momento do nascimento, né, muito antes. Manobras semiológicas que reduzem o retorno venoso e reduzem os volumes do coração direito e esquerdo. Manobra semiológica que reduz o retorno venoso. Para eu reduzir o retorno venoso, ou eu faço vasodilatação ou eu diminuo a frequência cardíaca. Então, se eu fizer, por exemplo, Valsalva, eu vou reduzir o retorno venoso. Se eu fizer massagem carotídea, eu vou reduzir o retorno venoso. Eu imagino que esse seja o caso, né? Valsalva, posição ortostática, né? Deixa o paciente em pé, eu vou reduzir o retorno venoso em relação a ele não estar em pé, e isso é muito claro, né? Então, Valsalva, fazer aquela compressão nos olhos, né? Que para mim, até hoje, eu testando, é a que mais diminuiu, né? A que mais provoca a descarga parasimpática. Paciente com PCA apresentará sopro, né? Persistência do conduto arterioso apresentará sopro. Persistência do conduto arterioso, pansistólico, né? Pansistólico. Melhor audível em foco pulmonar, né? Contínuo em maquinária. Então não vai parar, não é pansistólico não, ele não vai parar só. Vai ser o tempo todo. Até porque na diástole eu também tenho a pressão da aorta superando a pressão da artéria pulmonar, né? Com certeza. Então, contínuo em maquinária, né? Então vai ser... Imagino eu. E foco pulmonar mais fácil de ouvir, mas eu vou colocar como errei aqui também. No trauma, posso retirar um colar cervical sem nem realizar exame de imagem se paciente... Se paciente o quê? Posso retirar o colar cervical sem nem realizar exame de imagem se o paciente é alerta, sem dor cervical, sem abuso de álcool ou drogas e com exame neurológico normal, né? Então eu vou fazer lá eu vou fazer esta avaliação aqui, não vou suspeitar de nada, né? É um julgamento clínico talvez subjetivo, e a informação mais objetiva aqui vai ser com o exame neurológico normal, né? Eu vou fazer a avaliação de Glasgow, ele vai estar perfeito, pupila isocórica fotorreativa, fotorreagente, e essas vão ser as ideias. Mas com o exame neurológico normal é uma boa resposta. Identifique as estruturas aqui: ligamento útero-ovárico, né? Ligamento largo do útero e aqui o ureter. Ligamento largo do útero, útero-ovárico. Principais antidepressivos inibidores da monoaminoxidase. Trianilciplamina, não sei o nome, difícil, né, de lembrar esse nome. E o outro é meclobemida. Moclobemida. Lembrar isso aí, vamos jogar para um dia. Ligamento suspensório, ampola, né, ampola, trompa de falópio, ampola da trompa de falópio, ovário e aqui mesovário, né? Tetraciclinas, principais efeitos colaterais e uso na gestação. Aí, nas ideias de citar efeito colateral, tem que raciocinar sempre o seguinte, né? O efeito colateral no trato gastrointestinal geralmente é o mais importante. Para mim. Oi? Explica para mim. Tá. Então, as ideias de citar efeitos colaterais do uso de um medicamento é óbvio, né? Tem alguns medicamentos que têm efeitos colaterais que são bem marcados, que eu preciso lembrar, sei lá, mielotoxicidade no cloranfenicol,
coloração amarela dos dentes, também usando a mesma medicação, polimixina B, dando um monte de reação como rapidomiólise. Mas, quando alguém me pedir para citar efeitos colaterais de uma medicação e não estiver sugerindo, por exemplo, a alternativa, qual que é o efeito colateral que eu deveria saber, eu posso citar os óbvios, né? Vou citar sintoma gastrointestinal, náusea, vômito, dor na cabeça. E uso na gestação aqui de tetraciclinas, eu tenho contraindicação. Né? Esse bebezinho provavelmente vai nascer com a dentição amarelada, não é para usar tetraciclina na gestação. Né? Descoloração marrom amarelada dos dentes, hipoplasia do esmalte e uso na gestação é proibido, não é para utilizar. O que eu penso mais é o efeito do medicamento que esse medicamento faz. Por exemplo, se eu penso em um antagonista de canal de cálcio, o que o medicamento pode fazer? Bradicárdia, bloqueio atrioventricular. Exato, eu E também faz penso. vasodilatação periférica, vai fazer vasodilatação O periférica, difícil é. vai diminuir o fluxo sanguíneo na cabeça e o paciente vai ter cefaleia. Mas como Vai você ter raciocina nesse sentido se eu estou falando de antibiótico? Qual que é o raciocínio? Qual que é a construção? Exatamente. Eu ia lhe perguntar se A tava me construção devendo tem que ser alguma mais coisa, mas geral. quando você tava falando eu lembrei. Eu Tá me recebi devendo aqui em dinheiro? cima, R$ 30 da internet. Que internet? Você não me deu 150? O cara não veio e Ah, pegou 100 e... boa. Lembrei, eu vi o Valeu. dinheiro ali em cima e falei, eu esse dinheiro. Valeu, Não amigão. lembrar, tem que lembrar. Beleza. Já estão indo? Bom caminho. Principais sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica secundária a uma bradiarritmia, né? Quais vão ser os sinais que eu vou ter no meu paciente? Então, vou ter um deterioro do nível de consciência, possivelmente. Eu posso ter mais sinais. Eu posso ter pulso filiforme, por exemplo. Eu posso ter rebaixamento de nível de consciência, já falei. Eu posso ter, e aí vai ser, ali vai ser sintoma, né? Astenia, astenia. Mas é uma lista bem grande que eu não me lembro. Então vamos lá: bradiarritmia, desconforto odor torácica, dispneia, rebaixamento, fraqueza, fadiga, sensação de desfalecimento, tontura, pré-síncope ou síncope. E sinais: hipotensão, obviamente, hipotensão ortostática, diaforese, congestão pulmonar, exame físico de imagem, né, porque o sangue não anda, nítida insuficiência cardíaca congestiva e ritmos de escape taquiventricular. Claro que eu vou colocar como errei, né? Uma das causas de bilirrubinemia indireta é a deficiência de G6PD. Eu já tinha respondido essa. A icterícia é a coloração amarela da esclerótica e da pele, resultante do aumento das bilirrubinas séricas, podendo ser classificada em hemolítica, hiperbilirrubinemia congênita e colestática. Um paciente com histórico grave de obstrução extrahepática terá o seguinte perfil em seu exame de fosfatase alcalina e AST. AST elevada, assim como a fosfatase. AST com pouco aumento em relação aos parâmetros normais e fosfatase elevada. AST muito elevada e fosfatase baixa e AST baixa, apenas aumento em AST. Eu sei que a fosfatase é elevada, né? Então eu vou ficar com essa daqui ou essa daqui. Agora, eu acho que no paciente com histórico de obstrução extrahepática, a AST vai ter pouco aumento em relação aos parâmetros normais, porque não tenho nada ali, né? Não tenho falha nenhuma ali. A minha falha é posterior. E aí a fosfatase alcalina vai estar bem mais alta. Né? Então, lembrar aqui, né? Em colestase eu tenho que lembrar do importante aumento em determinadas enzimas, que seriam a fosfatase alcalina, 5-nucleotidase e GGT, né? Gama-glutamil transpeptidase, certo? Impressão diagnóstica e foco auscultatório, não vai dar para ouvir daí, né? Talvez se eu mudar aqui. E esse daqui é um ritmo que me parece B3, né? Impressão diagnóstica, eu acho que é um ritmo de galope com B3, né? O B3 é um ritmo ventricular. E ritmo de galope ventricular. Não, é auricular, né? Que é no momento de contração. E o foco auscultatório aqui provavelmente está sendo o foco
mitral mesmo. Né? Então, B1 mais B2 mais B3, B3 podendo ser fisiológico ou patológico, né? Fase de enchimento ventricular rápido, foco mitral. E aí a gente consegue mostrar aqui a imagem, né, de como é que está acontecendo. Não sei se está dando para ver aí. Tum, 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 tum. Certo? Cloranfenicol, efeito adverso e uso da gestação. Então, efeito adverso cloranfenicol, mielotoxicidade. O uso da gestação é proscrito, não é para utilizar. Né? Síndrome do bebê cinzento. Vou colocar de novo, né? Nem na gestação e nem na lactação. Vou colocar de novo que eu errei. Síndrome do bebê cinzento é o que eu preciso lembrar. Mulher com mais de 35 anos com nódulo mamário palpável. O método de investigação é, bom, palpável quer dizer que eu já palpei, ou quer dizer que a paciente já palpou. O método de investigação é palpar. Né? Então, eu vou palpar o nódulo, vou identificar certas características sobre ele e vou fazer ultrassonografia e PAF. Né? Mas o método de investigação, mulher com mais de 35 anos aqui, eu poderia fazer mamografia. Poderia fazer mamografia, observar como é que está essa mama, mas para avaliar o nódulo em si, eu vou fazer ultrassonografia e PAF. Né? Mamografia, se necessário complementar com ultrassonografia, farei PAF e depois mamografia. Então posso fazer PAF direto na paciente no meu consultório e depois fazer mamografia. E depois fazer mamografia, isso mesmo. Explica a marcha da ataxia cerebelar. Marcha da ataxia cerebelar. Paciente incapaz de coordenar os movimentos, então caminha como bêbado, né? Ele não, a falha está exatamente na coordenação. Last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. Ataxic gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing the station, maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, is trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. There may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, tandem, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Muito bom, né, esse professor de neurologia explicando. Então, o paciente anda como bêbado, né, incapaz de coordenar os movimentos, é isso que a ataxia cerebelar vai dar para o meu paciente, vai produzir no meu paciente e ele vai caminhar como um bêbado. A hepatite C aguda, na maioria das vezes, é adquirida por via sexual? Não. É assintomática? Sim. Né, é assintomática. Acontece em pacientes imunodeprimidos, se resolve espontaneamente sem cronificação, isso não é verdadeiro. Evolui com insuficiência hepática, também não é verdadeiro, não é um processo muito agudo, é um processo mais cronificado, mas acaba por não evoluir aí com insuficiência hepática na maioria das vezes. Na maioria das vezes ela é assintomática mesmo, né? Ausculta cardíaca, vamos lá. Não dá para ouvir daí, daqui dá. Uma ausculta cardíaca normal, né? Ausculta cardíaca normal. Clínica da insuficiência mitral aguda e crônica, né? Então, clínica da insuficiência mitral aguda. Se tiver insuficiência mitral aguda, eu vou ter congestão pulmonar, com certeza, né? E na ausculta, eu vou conseguir identificar um sopro protossistólico no foco mitral, né? Então, no momento do início da sístole, eu vou ter aquele sopro protossistólico. E na crônica, eu vou ter o sopro já holossistólico, vai acabar por afetar toda essa fase, né? E talvez eu tenha até sinais de congestão, mas sinais menos claros do que na insuficiência mitral aguda de congestão, mas os sinais agora vão ser periféricos, né? Vão ser na periferia. Então, provavelmente vai ter uma aurícula esquerda bem alargada,
né? Na radiografia vou ter sinal do duplo contorno, vou ter sinal da bailarina, né? Que divide ali, dá uma esticada na minha carina traqueal por causa do átrio mesmo, que acaba por empurrar essas estruturas para cima, o átrio crescido. Eu posso ter aí dedos em palilho de tambor, né, porque o sangue fica voltando, então não chega sangue suficiente na periferia. Eu tenho liberação de HIF, né, Hypoxia Inducible Factor, HIF1, que acaba por fazer com que os dedos cresçam, as pontas dos dedos cresçam, né. Então, insuficiência cardíaca aguda e edema agudo de pulmão vai ser, né, minha clínica de congestão. E aqui na minha clínica crônica vai ser dispneia aos esforços, né, porque eu não tenho sangue que chegue bem na periferia, né? Fadiga, com certeza, pelo mesmo motivo, e ortopneia, porque o meu paciente, quando se deita, acumula mais fluido nos seus pulmões, e aí ele vai ter mais dificuldade de fazer as trocas. Paciente com persistência de conduta arteriosa apresentará sopro contínuo, né? Sopro em maquinária. Lembrar dessa ideia quando eu pensar que no momento histórico, né, no momento que essa pressão aí de 120 mais 120 foi transferida à aorta, eu vou ter o escape, né, pelo PCA, vou ter o escape para a artéria pulmonar, e nesse momento já me produz um ruído, e no momento sistólico eu também vou ter escape para a artéria pulmonar, mesmo que mais baixo, porque a pressão diastólica, que seria idealmente 80 mm de mercúrio, supera em muito a pressão na artéria pulmonar, certo? E melhor audível em foco pulmonar, com certeza, aí sim. Todo paciente com pneumotórax deve ser drenado. Falso, né? Eu posso ter um pneumotórax ali que não tem relevância clínica e não faz sentido, não faria sentido, não teria necessidade de drenar, né? Imagino que até, se não me engano, até 200 ml ou 100 ml, até 200 ml não preciso drenar, né? Falso, 20 a 30% do hemitórax afetado. Se for simples e pequeno, 20 a 30%, não precisa drenar. Mas, se fizer transporte aéreo, ventilação mecânica tem que drenar de qualquer maneira. Então, 20 a 30% do hemitórax afetado no pneumotórax não precisa drenar. Tá aí uma informação interessante, eu errei, com certeza. Eu acertei pelo fato de ser falso, mas errei por esse conceito aqui, que é importante, né? Eu vou até fazer uma outra pergunta nesse sentido. Vou até criar uma outra pergunta aqui. Então, vou criar uma pergunta aqui. E vou criar essa pergunta, vou responder mais uma e a gente acabou a sessão. Então, vamos lá. Essa daqui eu vou colocar como errei. E vou vir adicionar uma pergunta. Colocar ela aqui, vou pôr ela em cirurgia, vou mostrar aqui eu criando a pergunta. Sem cartão invertido, básico sem cartão invertido. Todo paciente com pneumotórax que afete 20% do hemitórax deve ser drenado. Que afete 20% do hemitórax deve ser drenado, né? Vou tirar aqui o Ctrl B daqui. Pneumotórax que afete 20% do hemitórax deve ser drenado, verdadeiro ou falso? E aí, falso, né? Falso. Falso. Vou lá aqui. Isso daqui vai para trauma. Pneumotórax, será que tem? Trauma. Trauma e tórax, né? Trauma e tórax. Cirurgia, não. Tórax. Insuficiência respiratória aqui, talvez. Vamos lá para trauma e tórax, insuficiência respiratória. E aí eu vou pegar no painel a resposta para aquela pergunta, né? Estudados hoje aqui. Vamos para né? Assim. E eu vou pegar aqui a informação. Certo?
Falso. 20 a 30%. Não drena. Não drena. Certo? 20 a 30% de hemitórax afetado, se for simples e pequeno, o paciente não tem descompensação, tá bem, pá, não drena, né? Se for fazer transporte aéreo ou ventilação mecânica, aí drena, porque aí eu tenho alteração de pressão, aí eu posso ter o quadro descompensando para pior, então aí drena. Né? For levar o paciente para cima demais, em que vai mudar as relações de pressão, ou se eu for fazer ventilação mecânica, em que com certeza vai mudar também as relações de pressão, aí drena. Né? Então essas são as ideias. Muito boa pergunta e não me lembrava mais desse conceito. Então está adicionada aí a pergunta. Vamos responder mais uma e acabou. Então voltou para o Anki. Principais sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica secundária a uma bradiarritmia. Eu vou responder até responder uma nova. Então, principais sinais e sintomas. Principais sintomas: fadiga, fraqueza, rebaixamento do nível de consciência, dor retroesternal, talvez, uma bradiarritmia, né? Bradiarritmia, eu vou ter uma pior vascularização do tecido do músculo cardíaco, e talvez tenha dor. Que mais que eu vou ter? Cefaleia. Cefaleia pode ser também. Posso ter pré-síncope, síncope. E sinais: hipotensão, hipotensão ortostática. Com certeza o paciente vai estar hipotenso, né? Talvez um pulso filiforme, um pulso mais fraco. Posso ter também outros sinais. Difícil, né? Congestão pulmonar, diaforese, insuficiência cardíaca, ritmo de escape, taque ventricular. E aqui também tá simples, né? Espinéia, desconforto torácico, rebaixamento, acho que tá legal já. Essa aqui a gente já respondeu, né? Então, AST com pouco aumento em relação aos parâmetros normais e fosfatase elevada. A gente está falando do paciente com histórico grave de obstrução extrahepática. Né? Áreas de ausculto, essa daqui já saiu. Latido diagonal invertido já saiu. No exame físico e neurologia explica confusão enquanto estado de consciência. Então, confusão enquanto estado de consciência, o paciente que está confuso, ele não consegue organizar bem as ideias. Né? Não consegue organizar bem as ideias, não consegue criar uma linha de raciocínio lógica. Né? Uma alteração no conteúdo da consciência, é qualitativo. E preserva o nível quantitativo. Então, o paciente ainda caminha, ainda se eleva, usa os membros, ainda fala, mas ele tem alteração no conteúdo da consciência, né? Em desorientação autopsíquica e aulopsíquica. Legal? Eventos patológicos relacionados à obstrução do cólon, a obstruções do cólon. Né? Então, quando eu tiver obstrução do cólon, sobretudo quando ela for em alça fechada, né, em que eu tiver uma válvula iliocecal competente, eu vou ter uma obstrução em alça fechada, eu vou ter distensão do cólon. Se eu tiver essa obstrução durando muito tempo, eu posso ter vômitos fecaloides, isso provavelmente vai ser cobrado na prova, por mais que não seja comum na prática clínica, né? Essa ideia do vômito fecaloide em obstrução colônica. O que mais eu posso ter? Na radiografia, né? Então, se eu estou suspeitando de obstrução, eu vou fazer a tríade radiológica da obstrução, tríade radiológica do abdômen agudo, que vai ser uma radiografia das cúpulas, né, do tórax, observando as cúpulas diafragmáticas, uma radiografia do abdômen simples em ortostase e uma em decúbito, né, radiografia simples do abdômen em decúbito também, então vão ser 3. Né, e nessas radiografias eu provavelmente verei obstrução, eu provavelmente verei uma coleção grande de gases, mas na periferia, né? Ela não vai ser no centro, como seria do intestino delgado. O que mais que eu tenho de evento patológico relacionado à obstrução do colo? Pensando mais na fisiopatologia, quando eu tiver obstrução, eu acabo por ter distensão do colo, a própria distensão é que produz para mim a dor, e nessa distensão
eu acabo por comprimir a entrada o ponto de entrada dos vasos no colo e o ponto de saída também. Então eu tenho obstrução da passagem do sangue. Essa obstrução acaba por gerar para mim uma lesão isquêmica, e a partir da lesão isquêmica eu posso ter necrose, posso ter perfuração do colo, vou ter provavelmente ali uma colonização bacteriana grave, né, com risco de sepse, né, risco de ruptura, lá. Então, a menos perda volêmica e distúrbios eletrolíticos graves do que se eu tivesse obstrução na região do delgado, por exemplo. A maioria dos casos, a válvula ileocecal competente, eu citei essa ideia, portanto, obstrução em alça fechada, e há risco de ruptura de seco, que é o ponto de maior fragilidade, né? Tamanho é igual a P pelo raio, perímetro pelo raio, certo? Então, essa foi a última pergunta, e vou continuar respondendo as perguntas aqui, mas agora sem o vídeo.